E aí, pessoal? Bem-vindos a esta nossa nova análise, onde a gente vai desvendar a vasta história antiga e a filosofia profunda do livro apócrifo de Esdras. Esse texto é fascinante, viu? Ele não narra só a queda e a reconstrução de uma nação, mas também os dilemas morais e as batalhas de um povo lutando para recuperar a própria identidade. Então vamos mergulhar nas páginas desse relato histórico e entender de perto como a sabedoria e a persistência moldaram o destino de Jerusalém. Mas para entender de verdade o peso dessa era e a genialidade desse texto, a gente precisa primeiro encarar um enigma. Um enigma que, por incrível que pareça, determinou o destino de uma nação inteira. A pergunta é a seguinte: o que é de fato a força mais poderosa da Terra? Seria o vinho e a embriaguez? A autoridade de um rei ou a influência das mulheres e do amor? Bom, a resposta para isso vai ser literalmente a chave para a liberdade de um império cativo. Para mapear essa jornada épica, o nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos centrais. Primeiro, a queda de Jerusalém. Segundo, o decreto e o retorno. Terceiro, o desafio dos guardas. Quarto, a reconstrução do templo. E, por fim, a missão de Esdras. Certo? Começando pela parte 1, a queda de Jerusalém, onde tudo virou desolação. Essa história começa de um jeito bem dramático, em meio a tragédia e fogo. A glória do passado estava prestes a desmoronar. O relato tem início no auge da devoção religiosa, logo depois que o rei Josias fez uma celebração gigantesca da Páscoa. Pensem num evento colossal, com dezenas de milhares de animais doados ao povo. Só que, depois que Josias morreu numa batalha contra o Egito, os reis que vieram a seguir se rebelaram e deixaram as antigas leis totalmente de lado. Essa desobediência e a profanação do templo acabaram atraindo a fúria de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele simplesmente sitiou e destruiu Jerusalém por completo, levando os sobreviventes israelitas como prisioneiros. E o resultado dessa devastação? A terra ficou completamente desolada para cumprir uma profecia do profeta Jeremias. O texto bate muito nessa tecla de que a terra de Jerusalém precisava do seu descanso. Ela ficou lá, em ruínas, guardando seu sábado melancólico por exatos 70 anos. Durante todo esse tempo, um silêncio absoluto tomou conta do lugar onde, antes, ficava aquele templo magnífico. O que nos leva à parte 2, o decreto e o retorno, a promessa de Ciro. Mas olha só, a história sempre dá as suas voltas. Impérios gigantescos caem e a queda da Babilônia abriu as portas para uma nova era de esperança. É muito interessante observar aqui nessa linha do tempo como a narrativa acompanha os reis persas que passaram a controlar o destino dos israelitas. Tudo começa com Ciro, no seu primeiro ano de reinado. Ele sentiu que precisava libertar os cativos e ordenou a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Essa cronologia mostra direitinho um fluxo contínuo de decretos imperiais. Começa com Ciro, se consolida sob o rei Dario e chega até as profundas reformas administrativas lá na frente no reinado de Artaxerxes. E para a gente ter uma noção real do tamanho da riqueza que foi devolvida aos israelitas, dá uma olhada nesse inventário. A precisão é de cair o queixo. O rei Ciro não apenas libertou o povo, ele devolveu os itens sagrados que tinham sido saqueados anos antes por Nabucodonosor. O governador Sanasbazar recebeu nada menos que 5.469 vasos de ouro e de prata. Gente, não estamos falando só de transferência de dinheiro aqui, tá? Isso foi a devolução literal da identidade e da dignidade daquela nação. Chegamos à parte 3, o desafio dos guardas, o famoso enigma da corte. É agora que a gente entra no coração filosófico de Esdras, que acontece nos salões luxuosos da corte do rei Dário. Imaginem a cena. Durante um banquete enorme, 3 jovens guardas pessoais do rei resolvem fazer uma competição de sabedoria. Quem falasse a frase mais sábia ganharia honras e presentes absurdos do próprio rei. O primeiro guarda diz que o vinho é a força suprema, porque ele engana a mente e iguala todo mundo, do rei ao escravo. O segundo já argumenta que o rei é a força maior, porque ele domina tudo e seus exércitos obedecem a ordens de vida ou morte sem pestanejar. Mas aí vem o terceiro guarda com um argumento que muda o jogo. Esse terceiro guarda se chamava Zorobabel. Ele começa dizendo que as mulheres dominam até os reis. Afinal, elas dão à luz e controlam os corações dos homens mais poderosos da terra. Mas, bem no clímax do discurso, ele dá uma virada genial. Ele declara que sim, as mulheres são fortes, mas toda a terra e o céu clamam por outra coisa: a verdade. A verdade não faz distinção de pessoas, não é injusta e dura para sempre. E a conclusão do salão não podia ser outra: a verdade é absolutamente invencível.
O rei Dario fica simplesmente maravilhado e atônito com essa sabedoria toda e promete dar ao jovem o que ele pedisse. E Zorobabel foi astuto demais. Ele não pediu riquezas pessoais. Em vez disso, ele cobrou um antigo voto real. Ele pediu permissão, recursos e proteção militar para voltar e, finalmente, reconstruir a cidade sagrada e o templo. Ou seja, a sabedoria dele não só venceu o debate, mas desbloqueou a salvação financeira e militar de todo o seu povo. Avançando para a parte 4, a reconstrução do templo. Muita oposição, mas também vitória. Bom, com o decreto na mão, a empolgação foi lá em cima. Só que voltar para a Judéia e tentar reerguer as fundações gerou uma oposição local fortíssima. Isso ilustra perfeitamente o grande conflito político da época. Os governadores locais e as nações vizinhas começaram a mandar cartas para os reis persas, tentando de tudo para sabotar as obras. Eles diziam: olha, Jerusalém é uma cidade rebelde. Se eles se fortificarem, vão se recusar a pagar impostos. Já os israelitas se defendiam, dizendo que só queriam servir ao Senhor, usando como base aquele antigo decreto de Ciro que tinha se perdido. Para resolver essa dor de cabeça, tiveram que revirar os arquivos reais lá na Babilônia. E que alívio! Os pergaminhos encontrados nos arquivos de Ecbatana provaram que os israelitas estavam falando a verdade o tempo todo. Dário não só mandou continuar a obra, como ameaçou de morte qualquer um que tentasse atrapalhar. Com isso, o templo foi finalmente concluído no 23º dia do mês de Adar. A inauguração foi marcada por sacrifícios colossais, centenas de animais, celebrando um triunfo monumental contra todas as probabilidades. E, finalmente, a parte 5. A missão de Esdras. Uma verdadeira crise de identidade. O templo físico estava pronto, mas o povo nem tanto. Décadas depois, já no reinado de Artaxerxes, aparece um novo desafio com a chegada de Esdras, que era um sacerdote e erudito superversado na lei. A crise que ele encontra lá não é de tijolo e pedra, mas de identidade moral. Ele descobre que os líderes, os sacerdotes e o povo comum estavam se casando com mulheres de outras nações, misturando as tradições com influências externas. Quando Esdras ouve isso, a dor dele é palpável. Ele rasga as próprias roupas, arranca os cabelos e jejua. E aí surge a grande questão ética e prática da história. Como é que você purifica e separa uma nação inteira que já se entrelaçou tão intimamente com as culturas vizinhas? A resposta para isso veio na forma de uma ação administrativa bem drástica. Esdras decide executar um mandato rígido para aplicar as antigas leis ao pé da letra. Ele convoca toda a população para ir a Jerusalém num prazo de apenas 3 dias. O ultimato foi pesadíssimo. Quem não aparecesse perderia todas as propriedades e seria banido. Como era muita gente e o inverno estava chuvoso e rigoroso, eles criaram tribunais especiais e nomearam juízes locais em cada cidade para investigar sistematicamente e dissolver essas uniões. A gente conclui essa exploração histórica com uma das cenas mais fortes de todo o relato. No primeiro dia do 7º mês, a população reformada se reúne em massa. Esdras fica de pé num púlpito de madeira e lê a lei em voz alta desde o começo da manhã até o meio-dia. A reação é de uma catarse total. A multidão inteira se ajoelha, chora horrores ao ouvir os mandamentos, mas logo depois eles são instruídos a se alegrar e celebrar. Foi a consolidação de um sentido de união renovada sob uma mesma fundação moral. Fechando a nossa análise de hoje, a monumental jornada de Esdras deixa uma reflexão muito profunda. Conhecendo o ciclo frágil e repetitivo da história humana, a gente precisa se perguntar: depois de sobreviver à destruição total, de vencer adversários políticos e provar na frente de imperadores que a verdade conquista tudo, por quanto tempo uma sociedade restaurada consegue manter esse compromisso inabalável com a verdade? É uma indagação que ecoa não só lá na antiguidade, mas por todos os cantos da história da civilização. Fica aí a reflexão.